Amigos queridos, que a doce paz de Jesus traga aos nossos corações as vibrações do amor, compreendendo cada dia mais o valor do Evangelho em nossa vida. Que possamos, Senhor, sentirmos fortalecidos, amparados pelo seu amor. Hoje nós vamos ver desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraternal. Entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor dos bens aos bens terrenos constitui os mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sincero, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla. Quando tendes cheios cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa. Aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza dos dois vícios entre os quais colocou Deus e a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos-lo emprestou. Tende de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazeis questões de lá restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige desde, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto eles seus filhos. Nós gostaríamos de elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo ao Mestre por essas vibrações que nos alcançam, trazendo para todos nós o bom ânimo, a esperança e a alegria, Senhor. Ó Jesus, que nesta manhã, após essas lições tão sublimes, nós necessitamos urgentemente, Senhor, de refletir nesta proposta do desprendimento dos bens terrenos. Que a vontade superior do Pai envolva-nos para que compreendamos a finalidade grandiosa de estarmos na Terra, nesta profícua reencarnação. Que o Senhor nos sustente e nos ampare, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, o título nos leva a refletir bastante: desprendimento dos bens terrenos. O apego aos bens terrenos
é justamente uma proposta que nós estamos vendo que vem do mundo materialista. Isso é servir a Mamon. Nem o nosso corpo não nos pertence. Nós podemos ver que ele vai modificando durante a mudança dos anos, perdendo as energias, para que chegar até o momento em que nós vamos nos despedir desse corpo, despedir do mundo físico para entrarmos no mundo espiritual, para nos tornarmos um espírito errante, aguardando as felizes oportunidades que Deus nos concederá para que nós possamos estar de volta à Terra, mas com outros propósitos, com outros objetivos, porque nós vencemos o mundo, porque nós compreendemos os valores das oportunidades, especialmente que a família nos concede. Nós devemos muito uns aos outros. Não tem ninguém que seja maior ou menor. Nós precisamos compreender o valor da união sincera e fraternal entre tanto os espíritos que nos demonstram isso, como também nós que somos os encarnados. As rusgas, as dificuldades, os apegos precisam ser melhor compreendidos e refletidos, porque vai chegar uma hora que tudo aquilo que nós cuidamos como se fosse nosso ficou para trás. O desprendimento é algo que nós precisamos desprender, e esse desprendimento ele vem a partir de nossa personalidade, compreendendo verdadeiramente os valores perenes da vida. O Evangelho, nessa lição, nos traz um exemplo que a gente precisa pensar. Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Sim, o medo, a insegurança, essa ansiedade. Medo de quê? Medo da morte. Medo de perder tudo aquilo que nós temos, medo de fazer doações, medo de auxiliar o outro. Por que nós temos que guardar tudo nas nossas mãos, amigos? Sendo que nós poderíamos ajudar tantas outras pessoas. Quanto poderíamos ajudar na educação, na saúde, na habitação, na construção de escolas, em tudo aquilo que nós pudermos para melhorar a vida do outro. Então, é preciso que a gente encontre uma satisfação nos atos que realizamos diante da caridade. Por isso que a caridade é uma salutar virtude, nos diz o Evangelho. E sem a caridade, eu não contemplo um mundo íntimo melhor. Sem a caridade, eu não contemplo as alegrias que o Cristo nos trouxe. E nós vamos ver que a nossa maior fortuna está na nossa família. E muitas vezes ainda não valorizamos, levantamos só as críticas e não reconhecemos o valor daquilo que nós usufruímos de uma família, os filhos que Deus nos ofereceu, o esposo. Muitas vezes criticamos, e se criticamos, como é que será que ele também nos olha? O que fiz? Porque nós sempre achamos que somos as melhores. É preciso que a gente saiba que as oportunidades que o amor me oferece têm que ser multiplicado. Então, tudo aquilo que promana de Deus, retorna a Deus. É isso que nós precisamos ver. Nada nos pertence na terra, nada. Se nem o meu corpo, e que depois da morte eu vou apenas com meu corpo perispiritual, com todas as referências que eu deixei nele marcado pelos nossos atos. Se nós somos depositários, é porque nós estamos numa condição de receber e não somos proprietários. Porque a propriedade que nós muitas vezes queremos em ter terras, bens materiais, isso é o caminho da ilusão. E nós também desencarnaremos. E para quem vamos deixar? E às vezes no mundo espiritual vamos ficar presos com as coisas do mundo, com aquilo que, e vamos levantando que me tiraram isso, me tiraram aquilo. Amigos, não estamos mais neste tempo. É preciso multiplicar tudo que temos, oferecendo a mãos cheias para o nosso irmão.
O abrigo do lar não é físico. O abrigo do lar é a união, é o relacionamento, são as dificuldades de cada dia que nos aprimoram, que nos educam. E nós precisamos sair dessa cobiça, muitas vezes uma cobiça que nos adoece, queremos ter sempre mais. E nunca pensamos em oferecer algo ao outro. Nós podemos ver, então, que nós vamos ficando assim, tão presos às situações materiais, que nós esquecemos de cultivar os amigos, os filhos, os parentes, aqueles a quem amamos, mas nós esquecemos, porque nós achamos que não vamos nunca precisar deles. E lê do engano. Então, a terra muitas vezes nos oferece caminhos que nos iludem, e Jesus nos disse: não entrem pela porta larga, porque a porta larga é a porta da perfeição, dessa imperfeição, dessa ilusão. Procurai sempre, sempre deixar para os nossos filhos o exemplo do trabalho, o exemplo da união, o exemplo do amor. É esse alimento que nos sustenta. E muitas vezes, um compromisso conosco mesmo, com a nossa consciência, vai justificar todos os nossos atos. O compromisso é algo que me move. Não adianta eu fazer para o outro se eu não faço para aqueles que estão junto de mim. A harmonia da família é uma construção afetiva e muitas vezes uns não conversam com os outros porque estão brigando ou estão de olho nos bens materiais. Amigos, nós precisamos entender que antes da lição do egoísmo, nós aprendemos a lição do amor. Amai-vos uns aos outros, fazer tudo o que nós podemos para o nosso próximo. Por que que os nossos corações são tão endurecidos? Muitas vezes, no âmbito familiar, uns não conversam com o outro, desprezam, e sem olhar que tantas vezes aquele que mais desprezamos é o que vai mais contribuir conosco. Tudo isso precisa ser ensinado para os nossos filhos para que a gente não crie os filhos egoístas. Às vezes exaltamos tanto uns e deixamos de exaltar o outro. E é preciso que a gente veja que tantos quanto trabalho, os nossos pais, nosso esposo, nós mesmos já fizemos para dar uma condição de entendimento e de vida melhor aos filhos, mas eu não estou referindo ao dinheiro, das oportunidades de uma educação, da oportunidade de um relacionamento afetivo. Então, a caridade ela só será praticada se nós ensinarmos, assim como nós aprendemos com aqueles que estenderam as mãos na nossa caminhada, como os nossos pais, nossos familiares. Quantos familiares nos ensinaram a bondade, a serem bons, a viver dentro do trabalho do bem, amparando, servindo, assistindo, sem dizer não para o outro. Muitas vezes eu não tenho tempo, porque o meu tempo está destinado unicamente às questões materiais. E o Evangelho nos diz assim: há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens. É comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato, pois bem, pratica a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. É uma verdade isso. Todos que têm, nascem e que não sabem da luta que foi para construir, e muitos pais construíram sozinhos, porque as esposas estavam em casa olhando seus filhos. Construíram um patrimônio para dar aos filhos uma condição melhor, mas muitos esqueceram de dar o evangelho. Muitos esqueceram de dar, de mostrar o caminho do bem. E é por isso que, infelizmente, sempre há
No homem que possui bens de fortuna, um sentimento tão forte de apego, e ao mesmo, o apego vem também desse orgulho, e não raro vê o arrivista, não raro vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, o desgraçado que lhe pede assistência em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra, por coisa alguma, na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de possuir. Olha, amigos, esses sentimentos precisam ser muito, muito bem trabalhados, porque há tanta gente hoje esbanjando a riqueza. Estamos vendo hoje tantos filhos trazendo tantas dificuldades para seus filhos, e nós precisamos entender que esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. Isso chama descaso e indiferença. Então, como nós somos depositário desses bens, nós não temos o direito de lapidar, como não temos o direito de confiscar em seu proveito. Tudo que é nosso pode ser oferecido de uma forma generosa àqueles que caminham conosco. Isso vai nos mostrar a força do desapego. E o desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-lo no seu justo valor, em saber servir-se dele, em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio. Que a gente possa pensar bastante nisso. É um capítulo que nos chamou bastante atenção, nos convidando a grandes reflexões. E nessa manhã, todos nós precisamos ponderar, pensar quanto nós poderíamos abrir a mão para ajudar outras situações. Há tantas instituições, há tantas crianças, há tantos idosos, tantos irmãos necessitados do nosso amparo. E que Jesus possa nos fortalecer nesse propósito, nesse ideal. Jesus, Senhor que veio para nos ensinar. E muitas vezes não reconhecemos nem o valor do passe. E que nesta manhã cada um faça os seus pedidos, as suas rogativas, para que o passe seja transformador e que a bondade excelsa dos benfeitores traga aos nossos corações paz e alegria, luz e esperança. Fluidifique as nossas águas e visite, Jesus, os hospitais, levando este passe amigo. Visite os nossos familiares. Visite toda a humanidade, Senhor. Que as vibrações e as benesses do seu amor paire sobre todos nós. Um abraço, amigo, queridos irmãos. Receba em seus corações as vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Jesus e Eurípedes e o nosso querido amigo incondicional de todas as horas, esse Cristo de amor, esse Cristo de todas as horas, possa nos sustentar hoje e sempre.